Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Estudando Espiritismo e hoje a gente vai falar sobre a terceira parte então, da introdução, que é muito interessante, muito importante para a gente poder então entender um pouquinho como funcionou, né, a questão das mesas girantes. E hoje então, a gente vai ter a companhia de novo, nosso livro, né, Livro dos Espíritos, tá? Da editora ID, né, e tradução de Salvador Gentili, e foi revisado pelo Dr. Elias Barbosa, tá bom? Allan Kardec fala o seguinte: a doutrina dos espíritos, ou seja, a doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores, ou seja, pessoas que são oposição, né, ao espiritismo. Vamos procurar responder a algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam, ou seja, os contraditores, né? Sem ter, todavia, a pretensão de convencer a todos, porque há pessoas que creem ter a luz sido feita para elas somente. E isso é muito verdade. No dia de hoje, tem muitas pessoas aí que acham que o mundo gira ao redor dela, né? Então, por que Allan Kardec colocou essa questão, né? E é muito interessante. Allan Kardec aborda essa primeira exposição de forma a buscar elucidar os seus contraditores, né? Mas ele não se preocupou em tratar com aquelas pessoas que são oposição ao espiritismo, que tenham aquela intenção leviana, que a intenção maliciosa, que as pessoas totalmente materialistas e que não possuem nenhuma uma forma de querer aceitar ou concordar ou tentar estudar e compreender o porquê que as mesas girantes estão ali operando na Europa, né, na América naquela época. Na época que Kardec estava aqui encarnado. Então, o Kardec se preocupou somente em trabalhar, em tentar elucidar, ajudar as pessoas que estão buscando compreender. São as pessoas que tinham boa fé, as pessoas que queriam realmente, não compreendiam o fenômeno, né, das mesas girantes, não tinha crença no fenômeno em si, porém, tinham boa fé, tinham interesse sim, em saber, entender como funcionava, por que funcionava, por que as mesas girantes estão fazendo aquelas reações, fazendo aquelas ações daquela forma. Então, baseado nisso, Kardec então, se preocupou em elucidar essas pessoas. Kardec também se preocupou em explicar aquelas pessoas que estavam imparciais, aquelas pessoas que buscavam entender o fenômeno, ou seja, aquelas pessoas que tinham, que não sabiam o que estava acontecendo, por que acontecia, mas elas eram facilmente, né, poderiam crer e entender se alguém explicasse o fenômeno para elas, né? Então, essas pessoas, elas não tinham uma ideia pré-concebida, elas não tinham uma ideia fixa, não tinha aquele pensamento fixo, não, isso não é verdade, pronto, acabou. Como os materialistas têm. Os materialistas têm um pensamento fixo, onde tudo que foge do alcance, do controle deles, não é verdade. Então, para esse tipo de pessoas, o Kardec não se preocupou em elucidar, em explicar. Então, porque perda de tempo. Você vai tentar explicar para o materialista que há vida após a morte. Ele não vai acreditar. Por mais que você fale tudo, você prove, comprove, mostre, desenhe, não importa. Ele não vai acreditar em ponto final. Então, não se deve perder tempo com esse tipo de pessoa. É isso que o Kardec colocou aqui. Então, Kardec prossegue falando o seguinte: designaram-no vulgarmente sob o nome de mesas girantes, ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parecia ter sido observado primeiro na América, ou antes, né, que se renovou nesse continente, porque a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade. Se produziu acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como os ruídos insólitos e pancadas sem causa ostensiva conhecida. Então, o que Kardec colocou aqui é o seguinte, que o fenômeno das mesas girantes sempre ocorreu, e ocorreu muito antes, né, do espiritismo estudar, porque foi sempre que o homem existiu, a mediunidade existiu, ou seja, a mediunidade sempre acompanhou a criatura humana. Então, desde que houve os primeiros homens aqui na Terra, a mediunidade já estava presente. Então, essas coisas, essas mesas girantes, esses ruídos, né, esses efeitos materiais, efeitos físicos, sempre ocorreram na Terra.
Então, esse fenômeno das mesas girantes não era nenhuma novidade na época. Podia ser novidade para alguns, mas como Kardec estudou bastante sobre essa questão, ele verificou que na antiguidade, desde a antiguidade, isso já acontecia de forma menos ostensiva e mais privativa. Porque na época que Kardec estava estudando as mesas girantes, já tinha então, o fenômeno já tinha tomado uma proporção muito grande. E era comum, né, em várias casas, em vários ambientes, existir esse fenômeno. Né? A gente vai ver daqui a pouquinho isso aí. Então, esse fenômeno apenas se intensificou no período de Kardec, como a gente falou agora. Né? Para que ele pudesse ser chamado a atenção dele, ou seja, os espíritos utilizaram esse fenômeno para poder chamar a atenção de Kardec, para que Kardec pudesse estudar e então começar a codificar o espiritismo. Então, esse era o objetivo dos espíritos através das mesas girantes, chamar a atenção de Kardec. É fato que com o tempo a Europa, né, em si, essas mesas girantes foram tomando então as casas de shows, né, as casas de diversão, onde as pessoas ali faziam perguntas, né, inúteis, faziam questionamentos: vou casar, fulano vai casar, fulano vai morrer, você é rico, você é pobre, posso investir em tal banco? Perguntas inúteis que não tinham nada a acrescentar de positivo para a coletividade, não ser as suas próprios interesses. Então, o fenômeno, né, em si, ele tomou essas proporções, a forma que as casas de show criaram, então, todo esse elo de diversão, de entretenimento, aonde buscou, através disso, né, utilizar esse recurso para poder chamar a atenção das pessoas. As pessoas ali consumir a bebida alcoólica, poder consumir ali os interesses, né, dos vícios químicos, os interesses da coletividade daquela época, que hoje também não é muito diferente, né? Então, isso foi levando, né, ao descrédito muitos dos fenômenos. Porque algumas pessoas, né, com o tempo aí, acabam perdendo esse interesse, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, o fenômeno retoma a noção da normalidade. E é nessa época que Kardec, então, começa a questionar, faz os primeiros questionamentos referente aí a que estaria por trás desse fenômeno, dessa mesa girante. Né? Então Kardec prossegue falando o seguinte: se esse fenômeno tivesse sido limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia se explicar por uma causa puramente física. Estamos hoje de conhecer todos os agentes ocultos na natureza. Isso é verdade. Por quê? Na época de Kardec, a ciência não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Mas ainda assim, hoje, nós não temos ainda conhecimento de algumas leis, algumas regras, alguns agentes ocultos que existem na natureza e no universo. Por causa disso, então, como aquela época de Kardec era muito mais limitada ao alcance, o desenvolvimento da ciência, então Kardec se sentia limitado. Dentre as questões levantadas por Kardec, como uma possível explicação primária para o fenômeno, né, esse fenômeno ele foi explicado, né, de forma primária, à primeira vista, ao primeiro estudo de Kardec, é que essa mesa girante estava sofrendo uma influência da eletricidade, né, do fenômeno elétrico, ou seja, e também de outros recursos que eram desconhecidos da ciência naquela época, porque naquela época não tinha conhecimento muito amplo da ciência, né? Então a ciência se apoiava na teoria do uso da eletricidade, da estática, e com a reunião das pessoas que estavam em volta da mesa, porque a mesa estava aqui, né? As pessoas colocavam a mão em cima, né? Então a mesa fazia ali todo a sua dança, né? Como disse, dança das mesas, né? Fazia então sua operação, fazia sua ação, e os cientistas da época, a ciência da época acreditava que essa forma da reunião das pessoas criava uma corrente elétrica muito mais poderosa, dava mais força ao fenômeno, né? Então o fenômeno ele ganhava força, mais poder através da reunião dessas pessoas. E Kardec então prossegue, falando o seguinte: o movimento circular não tinha nada extraordinário, pois está na natureza. Todos os astros se movem circularmente, mas o movimento não era sempre circular. Era brusco, às vezes era brusco,
desordenado, objeto violentamente sacudido, tombado, levado na direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantando da terra e mantido no espaço. Naquela época não tinha, né? Aí a questão do estudo da hipótese da antigravidade, né? Então, a gente pode perceber que as mesas girantes, normalmente trabalhavam, elas giravam de forma desordenada. Não tinha um padrão. Não tinha só levantava até uma certa altura, fazia só um movimento, né? Não tinha esse padrão, não tinha essa forma ordenada. Elas se levavam, né, de alturas irregulares, às vezes baixas, às vezes mais altas, levantavam de forma a tombar depois. Então, tem várias maneiras que as mesas se manifestavam. E com isso, então, quando esses movimentos se faziam, né, de forma mais brusca, de forma uma velocidade muito anormal, algumas mesas atingiam uma velocidade incrível. Atingiam uma velocidade muito rápida em alguns milissegundos. Então, é uma coisa que na época isso não existia. Hoje tem alguns carros que conseguem atingir, né, uma velocidade em 3 segundos aí, de 0 a 100. Coisa que na época isso era impossível, né? Então, era absurdo na época quem indicasse que um veículo poderia atingir tal velocidade em pouco tempo, em poucos segundos. Então, todo esse momento disforme, sem padrão, ela não seguia nenhuma regra e nem um padrão específico que pudesse explicar, não, acontece isso porque esse momento é feito dessa forma. Então, todas as operações, as movimentações das mesas contrariavam as leis da estática, as leis da eletricidade da época. Então, ou seja, qualquer fenômeno natural daquela época, e até nos dias de hoje, não explicavam e não explicam como funcionou, como funcionava e como funciona o fenômeno, né, das mesas girantes. Tá? E Kardec prossegue então. Os ruídos insólitos, as pancadas, supondo que não fosse um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de outra causa acidental, poderiam ainda muito bem ser produzidos pela acumulação do fluido oculto. A eletricidade não produz os mais violentos ruídos. E é verdade. A gente tem hoje em dia, né, em qualquer tempo, o fenômeno elétrico, né, agindo na natureza. Por exemplo, um exemplo muito simples, a gente poder entender as pancadas, os ruídos, né, os ruídos barulhentos, os bruscos, né, como os trovões, os relâmpagos, os raios, né, tudo isso aí são curtos, né, assim como ocorre com um curto-circuito, né, na rede elétrica. Quando há um curto-circuito na rede elétrica, tem aquele ruído estranho, né, que para mim incomoda bastante, aquele ruído, né. Então, quando você vê ali um transformador pegando fogo, antes de pegar fogo, tem um ruído que a eletricidade causa, né? Então, isso é uma coisa que precede de fenômenos, né, da natureza. Agora, as mesas girantes, elas se manifestavam de várias formas. Dentre elas, então, tinha as pancadas, tinha os ruídos ao serem arrastadas, e tem na revista Espírita, não me lembro qual que é o ano, qual que é o mês, mas tem ali uma mesa que reproduziu a marcha militar. Ou seja, imitava, a pancada da mesa imitava a marcha de militares, né? A marcha do exército. Então, isso é uma coisa muito interessante. Isso despertou no Allan Kardec um interesse. Como que uma mesa consegue imitar, né, ruídos, consegue imitar marcha de exército, como você consegue responder frases, perguntas, né? Isso chamou a atenção do Kardec. Então ele sabia que tinha uma coisa inteligente por trás, que não é só um fenômeno possível de explicar pela natureza ou pela ciência naquela época. Então, nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, capítulo 2, 13 e 4, uma abordagem que Kardec faz sobre as mesas girantes. É muito interessante. Se você quer se aprofundar mais nesse caso, mais sobre as mesas girantes, vá na segunda obra básica do Espiritismo, capítulo 2, 13 e 4, do Livro dos Médiuns. Você vai ter então todo ali uma explicação, uma detalhação de como funcionava, por que funcionava, e é muito interessante você estudar
essa questão das mesas girantes no livro dos médios também, tá? No livro dos médios entenderemos também a questão das mesas girantes, né? A gente vai ver que o espírito tem o controle da mesa através de dois fluidos, o fluido universal e o fluido ectoplásmico, né? que é uma doação do fluido do médium, né? O médium doa um fluido chamado ectoplasma, e o espírito que está envolvendo então a mesa ou qualquer objeto que esteja em movimento, que vai ser realizado no movimento, o espírito pega esse fluido, esses dois fluidos envolvem, né? Combinam eles, envolvem o objeto e consegue fazer então, uma movimentação. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, faça a leitura, faça o estudo do capítulo 2, 3 e 4 do livro dos médiuns. Você vai entender muito lá sobre a questão das mesas girantes. Então, lembrando que esses dois fluidos, o fluido universal e o ectoplasma, são fluidos desconhecidos da ciência naquela época. A ciência não sabia que existiam esses fluidos. E hoje ainda também não aceita muito bem essa questão, né? Mas por isso que, por não ter uma explicação, muitas pessoas, muitos cientistas diziam que as mesas girantes eram fraudes. Era um fenômeno que, ao ser observado, é tratado com um pouco de interesse pelas pessoas, porque por não conhecer os fluidos, a lei dos fluidos, né, que nós estudamos no Espiritismo, então eles acabaram não buscando maior compreensão, maior entendimento, e acabaram então dizendo que é tudo fraude, tudo manipulado. Se você quer estudar um pouco mais sobre o fluido universal, vai estudar a questão 27. Nós vamos estudar sim a questão 27, né? Daqui a pouquinho, aqui alguns programas a gente vai estar chegando nessa pergunta, e a gente vai poder dar um pouquinho mais de detalhes sobre o fluido universal. Allan Kardec prossegue falando o seguinte aqui, ó. Entretanto, alguns bastante modestos para convir que a natureza poderia bem não ter dito sua última palavra para eles, quiseram ver então para desencargo de consciência. Mas ocorreu que o fenômeno não respondeu sempre à sua espera, e de fato, de que ele não se reproduziu constantemente à sua vontade, e segundo o seu método de experimentação. Ou seja, seu método de experimentação. Eles estavam colocando então um método, né, para experimentar a mesa, poder fazer uma explicação, mas não conseguiam concluir de forma positiva. Então, sempre concluíam de forma negativa aquele experimento. Porque os cientistas e os curiosos da época sempre negaram o fenômeno. Eles iam lá já com a mente já pensando que não tinha como responder. Alguns poucos iam lá de forma imparcial e estudavam o fenômeno na época. Só que usavam metodologia, usavam experimentos que buscassem um resultado X. Só que os espíritos não queriam trazer esse resultado X. Por quê? Porque as expectativas de muitos, ou seja, a grande maioria dos cientistas, era que eles tivessem uma resposta da forma como eles desejavam, poder explicar da forma que eles desejavam. Então, com isso, havia então uma questão de arrogância, vaidade, orgulho de maioria dos cientistas, maioria dos curiosos que iam tentar explicar o fenômeno, né? Isso impediu eles de alcançar o interesse dos espíritos, porque os espíritos queriam alguém que estudasse aquela operação das mesas girantes, mas de forma imparcial, de forma a estar aberto a conhecimento, aberto a fazer perguntas inteligentes, que não tinha vaidade, que não tinha orgulho, que não tinha interesse em ganhar prêmios, ganhar posições materiais, posições de destaque na sociedade ou nas cadeiras científicas, acadêmicas, né? Então por isso que atraíram a presença de Kardec, para que Kardec explicasse, porque não tinha nenhum interesse, né, de ter esse status. Então, por isso que muitos cientistas, muitos estudantes sobre as mesas girantes desistiram do fenômeno, colocar como fraude, como algo manipulado. E porque assim, ó, se você vai criar um estudo sobre uma coisa espiritual, você não pode usar métodos materiais. Você tem que usar métodos espirituais. Então você precisa entender os fluidos, entender o que causa aquela questão, aquela operação espiritual, para você poder pegar esse conhecimento, essa sabedoria que você adquiriu e colocar então, criar um experimento, criar uma
um teste ou um exame que você possa então usar para poder explicar aquele fenômeno, né, ele acaba então sendo explicado se você usar a metodologia correta. Então, nada que é material vai explicar o espiritual, certo? E segue então Kardec falando o seguinte: porque os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições. Deve-se negá-los porque se não produzem fora dessas condições. Então, é o que nós acabamos de falar. Kardec fez essa questão muito, muito importante, porque como os observadores não conseguem entender o processo, não conseguem colocar o processo de forma espiritual, de forma a não usar a metodologia material, então o que resta para eles é negar. Porque esses experimentos que eles tiveram, que eles buscaram, não atenderam às expectativas deles. Ou seja, não conseguiram então, produzir fora das situações, das condições que eles desejariam ou esperavam. Então, com isso, eles não conseguiam então, controlar o fenômeno, né? Ou seja, porque quando você vai fazer um experimento em laboratório, quando você vai reproduzir isso, você tem o controle total daquilo, do que experimento, daquele teste. Então, se você não tem o controle, fica difícil você estudar, você avaliar, você estudar e compreender como funciona a questão. Como os fluidos universal e o ectoplasma não era conhecido na época, então eles não conseguiriam jamais produzir isso em laboratório, né? Então, dessa forma, não conseguiria então explicar a causa e como que isso acontecia, como que as mesas giravam, como que as mesas se comportavam de forma anormal, né? Então, todos aqueles que negaram esse fenômeno, né, estavam diante de uma nova lei, a lei dos fluidos, pois não tiveram paciência e o interesse possível, simplesmente por não conseguirem explicar, não conseguirem acompanhar a evolução do fenômeno, né? Então, por causa disso, deram então, muito descrédito, né? E por causa disso, então, acabou limitando o estudo, né, só a Kardec. Até porque Kardec, né, era o codificador que foi escolhido, né, pelos espíritos para poder estudar o espiritismo, para criar a codificação espírita. Segue Kardec. Mas objetam certas pessoas com frequência a fraude evidente. Ou seja, com frequência a fraude evidente. Por que isso ocorreu? Muito simples. Como poderiam as pessoas comprovarem a fraude? Se não encontrar entendimento expressivo e tampouco encontrar qualquer evidência que causava o fenômeno, e tinham vontade alheia aos participantes e os observadores. Como então que alguém poderia comprovar, dizer que aquilo é fraude? Não, então, essas pessoas que diziam com frequência que não tinha evidência, que é uma fraude, porque elas não tinham, como já falamos, o controle, não tinha como fazer com que o fenômeno, né, se comportasse da maneira que eles queriam, ou seja, não seguia as suas expectativas. Então, por isso sempre diziam que era fraude. Então, só porque não desconhecem, esses cientistas, esses curiosos desconhecem o fenômeno, ou porque observam 2 ou 3 vezes ali e acaba por negar porque não consegue explicar, como é possível afirmar que isso é fraude? Houve fraude algumas vezes? Houve. Muitos salões, né? Muitas casas de entretenimento, muitos lugares que reuniam pessoas para fazer esse fenômeno acontecer e que eram, como falando no início do programa, né, eram feitas perguntas totalmente inúteis, perguntas que não tem nada de acrescentar de bom para o ser humano. Algumas pessoas, né, viram que o fenômeno foi desaparecendo e começaram a criar fraudes ou começaram a criar imitações aonde causavam então e com isso, né, os pesquisadores iam lá, constatavam essa fraude, porque imitavam, né, a operação das mesas girantes, e com isso então acabou dizendo sempre tudo que é fraude. Se houve algumas fraudes, isso não quer dizer que isso não pode invalidar todo o fenômeno.
Por que isso? Porque um exemplo disso, você poder entender melhor, vou fazer uma analogia. Se alguém em uma instituição qualquer foi pega fazendo fraude fiscal, por exemplo, logo o ser humano já diz, não acusa, não condena aquela pessoa. Ela vai acusar e vai condenar toda a instituição, como se a instituição fosse responsável inteiramente e unicamente pela fraude. Mas quem cometeu a fraude não foi a instituição, foi aquela pessoa específica. Então, é isso que ocorria naquela época de Kardec. É isso que ocorre hoje. E por que então essa questão das mesas girantes, né, hoje não ser muito comum? Hoje raramente a gente ouve, né, as mesas, alguém falar sobre as mesas girantes. Por quê? Porque isso foi uma forma que os espíritos chamavam a atenção de Kardec naquela época. Hoje, o espiritismo já existe. Hoje não é necessário mais prosélitos. Hoje é mais a parte moral, o estudo da parte moral, o desenvolvimento da parte moral, da sabedoria humana, da inteligência do ser humano, para poder despertar no ser a sua evolução, adquirir mais conhecimento, adquirir aquisições, virtudes morais, virtudes do espírito. Então, por isso que hoje não existe a questão mais das mesas girantes e muitos efeitos físicos que aconteciam na época de Kardec, hoje não acontece, é muito raro acontecer hoje alguns fenômenos de forma material, alguns efeitos físicos. Então, pessoal, se você gostou desse estudo, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilha, divulga nosso vídeo para outras pessoas e vamos então estudar junto aí o Espiritismo, toda a obra de Kardec, né? Então é muito importante que você divulgue nossos vídeos, né? Esse programa de hoje também, todos os vídeos que nós temos no canal aqui, porque divulgando você está exercendo a caridade, está exercendo a divulgação que o Espiritismo merece e precisa, porque estamos passando por um tempo muito difícil, né? Um tempo de trevas, né? E o Espiritismo não está de fora, né? Está sofrendo muito ataque, muita intervenção das trevas dentro do Espiritismo, e nós precisamos então estudar, estar preparados, estar lúcidos para poder combater todo o aparato, aí, todos os mecanismos que as trevas colocam aí contra o Espiritismo. Então é importante conhecer o Espiritismo, saber o Espiritismo, saber suas bases, seus princípios, suas filosofias, o seu estudo, para poder então absorver maior conhecimento e também divulgar para as outras pessoas aí. Certo, pessoal? Conto com vocês então. Te vejo no próximo programa. Até mais.